Olá, seu nome? Laura Beatriz, do Morro do Bumba. Meu Deus! Gente! Laura, você tá uma moça tão bonita. Reconheceu, Fátima? Nossa, mas não tinha... Laura Beatriz no Morro do Bumba. Laura! Deixa eu ver se eu tomo fôlego para contar. É, uma das últimas coberturas que eu fiz pelo Jornal Nacional fora do estúdio foi do desmoronamento do Morro do Bumba. Cheguei lá para fazer uma ancoragem e muitas vítimas, muita tristeza. E encontrei essa então menininha. Ela sentou assim numa cadeira. Eu lembro até hoje, você sentou numa cadeira, eu fiz assim. A gente sentou. Vamos chegar aqui, senta aqui perto que hoje é melhor. A Laura. Tem até uma matéria que a gente separou aí para contar essa história como aí. você tá Foi uma bonita. tragédia em 2010 no Morro do Bumba em Niterói que chocou o Brasil. E a gente fez essa surpresa para você, trouxe a Laura Beatriz hoje. Laura Beatriz, que são os nomes das suas filhas, né? Pois é, eu Isso te chamou entrevistei essa atenção menina, ela muito. tinha perdido várias pessoas da família. Aí, no final da entrevista, a gente perguntava o nome para depois botar o crédito no Jornal Nacional. E ela falou, meu nome é Laura Beatriz. Eu fiquei tão impressionada, porque era o nome das minhas duas filhas, né? E aí a gente ficou ali, depois você foi participar do Caldeirão do Hulk. Tem uma matéria aí, vamos ver a matéria pra gente relembrar essa história. Vamos ver como ela era pequenininha. Não para de chover aqui em Niterói. Neste momento, funcionários da empresa concessionária de energia que atende aqui essa região estão retirando um poste que ficou inclinado pelo desmoronamento. Ele vai ser retirado para que só então as retroescavadeiras possam voltar a trabalhar aqui na parte baixa, onde existem várias casas soterradas. Eu reservei para a gente encerrar essa edição do Jornal Nacional uma entrevista que eu fiz com uma menina chamada Laura Beatriz. Ela tem 8 anos, mas parece muito mais, como se de ontem para hoje ela tivesse ganhado muitos anos, tivesse envelhecido, a ponto dela mesma se referir à tragédia de ontem como aquele dia. Veja só. Eu lembro que o banheiro foi o primeiro a cair. O banheiro partiu no meio, aí caiu. A gente só viu isso daqui. Quando eu pisquei o olho, nem conseguia sair do lugar. Só via aquele coisa cair em cima de mim. E o barro me levou tudinho. Me levou pra direção. Eu acho que eu bati de cabeça no muro. Que não doeu nada, não sei o que foi isso. O papai estava onde? Ele ajudou a tirar... O papai encontrou você aí? Meu pai chorando muito no meu colo, Laurinha. Fica bem, pelo amor de Deus. Deus me ajudou com muitas coisas. Agora, né, vou viver minha vida. Muita coisa para viver. Laurinha, como é que você... é muito emocionante, gente, ver essa... Como é que você está vivendo a sua vida? A minha vida, depois disso tudo, melhorou bastante. Eu e minha mãe ganhamos um apartamento do Rubem Vasconcelos. Um beijo pra ele. E foi um anjo que Deus botou na nossa vida, assim. Incrível mesmo. Hoje a minha vida só melhorou, sim. Tá estudando, Fátima? Sim, tá estudando numa escola técnica. Nata, um beijo. Até o pessoal de lá. O que você quer ser? Então, eu tava até conversando com ele que eu ainda não sei. Mas pretendo sim fazer uma faculdade. Tô ainda em dúvida entre veterinária e engenharia civil. Normal. Você tá com quantos anos? 15. Tem tempo ainda para ter muita dúvida, né? Surgiu um monte de coisa. Mas que bom ver você aqui, assim. Eles não contaram, Não, a gente tá escondendo isso, porque para esconder coisa da Fátima é difícil. Mas eu adorei te ver, você tá linda. Acho que tudo aquilo que você viveu, de alguma forma, ajudou no que você, na adolescente que você é hoje, em quem você vai ser depois. Não tem jeito, a gente não tem como mudar o que a gente já viveu, né? Mas tem como mudar o que vem pela frente, né? E eu acho que desde ali você já tinha isso tão claro. Não era muito impressionante uma menina? Eu fiquei muito impressionada, mas revendo, não é, Lígia? A maturidade dela dizer... Nossa, a maturidade, ela deve ter uma estrutura familiar incrível, porque até a forma carinhosa que ela falou do pai, ela queria devolver aquilo pro pai, fique tranquilo. Então, é o que eu digo, a gente pode perder a casa, mas aquilo que a gente tem psicologicamente construído em nós, a gente carrega sempre, né? Você não impressiona, Matheus? Você chega lá numa situação de tragédia, as pessoas
Quantas pessoas você tinha perdido naquele dia? 6 pessoas. Quem eram? Foram meus 4 primos, minha avó e a minha tia. Ela perdeu tudo isso naquele momento. E ela estava ali num cantinho. Então, você pegar uma criança que consegue falar aquilo tudo ali, era tão surreal dentro de toda aquela tragédia, né? Ao mesmo tempo, só uma criança mesmo, para ter essa clareza, essa calma, essa paz de espírito, para depois disso tudo poder, né, falar força, com essa força. Acreditar no futuro, né? Acreditar que no que vem. Você lembra daquele dia com assim, isso tudo que você falou ali? Você lembra? Eu não esqueci exatamente de nada. Lembro de tudo, exatamente tudo mesmo. Uhum. 7 anos. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Foi em 2010. 2010, exatamente. Foi um dos últimos trabalhos de rua assim que eu fiz. Mas eu adorei ver você aqui, viu? Você Tomara maravilhosa, gente. Tomara que você se divirta hoje aqui com a gente, tá? Que tenha muitos sorrisos. Dá um beijo bem... Adorei te ver, viu? Muito obrigada, viu? Quando eu vi a história dela, antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu, que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema, que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Maldade isso hoje pra mim. Obrigada, Braulio. Obrigada, viu? A gente vai ver uma reportagem que é bem bonitinha, porque ela fala do medo em criança. Como é que as crianças expressam os seus medos? Aí a gente pediu, tem um Museu de Arte do Rio de Janeiro, tem uma exposição chamada O Nome do Medo. E aí o meu parceiro André Curvelo visitou, porque, embora fale de medo, é uma exposição também divertida, mais ou menos como a gente está conversando aqui. Vamos ver. Que criança não sente medo? Aliás, quem não tem um medinho sequer? O medo atrapalha ou pode salvar? Quantos nomes o medo tem? Quantos medos você tem? Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de bonecos. Qual o seu medo? Altura. Eu não consigo subir escadas muito altas. Lacraia. Tenho medo de palhaço e de trovão.
Durante 3 meses, cerca de 200 crianças participaram de um processo criativo. Elas vieram de escolas das redes pública e privada e também de unidades de reinserção social. Tudo começou com a palavra. Abelha, abelha, acidente, acidente, avião, avião. Depois, os medos viraram desenhos e o que a criatividade alcançou. A partir daí, a artista Rivane Neuschwander criou capas com a representação dos medos. A identificação de quem chega é quase imediata. Eles têm medo de desenhar, têm medo de se expressar, mas com o tempo eles passam a se expressar melhor, né? Através dos desenhos, através das suas pinturas. A Kathleen não tem medo de palhaço, não, tem pavor. Acho que um medo, uma fobia, acho que seria mais certo. Então aqui é o seu limite. Aqui é o meu limite. Nós estamos a mais ou menos 2 metros da capa. Mais perto, nem pensar? Não. Já tá perto o suficiente já pra mim. Tá suando já? Tô. Minha mão tá suando frio. Eu sonho com alguma coisa, eu pego minha coberta, meu travesseiro e vou pro quarto do papai e da mamãe, porque eu não consigo dormir sozinha, não. Qual o seu principal medo? Barata. Como é que surgiu esse medo? Quando eu era criança, a barata ela voou pra cima, pra dentro do berço, eu me assustei e pulei, bati com a testa. E a cicatriz até hoje? A cicatriz até hoje. Pra mim, todos os bonecos têm alguma coisa de mal. Eles têm pensamentos malignos, então eu não gosto. E quando você ganhava boneca de presente? Não, minha mãe deixava bonitinho, quando na hora de dormir eu tacava debaixo da cama, no guarda-roupa. O dia todo? E escondia. Ao longo da vida, os medos nem sempre desaparecem, mas alguns se transformam. Essa capa aqui, por exemplo, simboliza 2 deles. O de aranha e o de sentir saudades. Medo de aranha eu nem tenho tanto assim não, mas de sentir saudades, desse eu tenho medo, pavor, medão, medaço, viu? Me diga uma coisa aí, você lembra de algum medo de criança? Eu acho que quando eu era criança eu não tinha muito medo, não. Isso deu trabalho pra minha mãe, assim. Eu gostava muito de bicho, de inseto, de altura. Tanto que essa cicatriz que eu tenho aqui na minha cabeça foi porque eu não tinha medo de altura. Eu caí do 2º andar da minha casa quando eu tinha 2 anos e meio. E aí eu era muito arteira, sabe? Deu trabalho, então, né? Um pouco. Diria Mas que hoje você tem algum medo? Hoje eu acho que meu medo é perder pessoas que eu amo, sabe? A gente tá vivendo uma época tão complicada, a gente tá tão vulnerável, sabe? Eu acho que esse é o caminho natural da vida, né? Acho que ninguém pode escapar disso. Isso mais cedo ou mais tarde acontece. Mas eu acho que eu tenho medo dessa ruptura. Talvez não seja precoce, medo da né? Violência. Acho que pode ser medo de abandono também. Pode ser. Matheus, tem algum medo de infância que permaneceu ou que mudou? De infância, de tubarão. Medo, assim, de ter pesadelo com tubarão. Eu lembro de um pesadelo que eu estava encostado, assim, num teto e tudo cheio de água. E embaixo de mim tinha um tubarão só me olhando. Nossa. E eu ficava olhando ele e ele me olhando. E, nossa, o coração a mil. Mas hoje o medo que eu tenho é os rumos do Brasil, que estão realmente muito retrógrados. Eu tenho medo. 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 Agora, e quando você fala em relação à sua filha, por exemplo? Flora está com 5 aninhos? Flora já está com 7. 7? Olha, tô perdida. O tempo passa. Com 7 anos, ela tem algum tipo de medo? Você percebe? Ela está numa fase de bastante medo, perdão, ela tem 6. Ela vai fazer 7. Mas tem muitos medos. Ela está numa fase de bastante medo de acordar de noite, de ter pesadelos e medos que passam pela relação com o outro, né? Do outro não me dar bola, do outro me excluir e tal. São medos que a gente tem também, mas para criança é bem concreto, né? Eu tinha medo de vento. Era uma coisa que de vento. Vento? Eu sei. Vento. A janela da minha casa não era de correr, era aquela que você fecha com aquele ferro. Aí fazia um barulho. E ela era madeira, Aquilo era... Heliofobia? Filme de terror. Você tinha... Acertou o quê? Heliofobia. Faz sentido. Você, Renata, tinha medo Então, do quê? medo em criança, eu tinha uma coisa que era um prazer que me atraía e medo. Eu não sei se ainda existe hoje. Trem fantasma. Ainda existe em jardim. Trem fantasma. Em parque de diversões. Eu não vejo até hoje. Era uma coisa apavorante. Eu tinha e ao mesmo tempo atraía. Dá vontade de ir. Ficar gritando. Pra ficar gritando. Não, eu falei de vento, mas eu tinha mais. Montanha-russa até hoje eu não ando. Deixa eu ver se a Laura Beatriz tem medo de quê? O que você tem medo, Laura? Tem que falar Laura Beatriz, porque senão eu tenho 2 filhas, pode achar que eu só tô falando o nome de uma. Olha, eu tenho tanto medo, né? Principalmente de escuro, assim.
Eu não consigo dormir no meu quarto sozinha com a luz apagada. É mesmo? Minha mãe vai lá de madrugada, desliga a luz, eu vou lá de fininho e ligo ela, porque não dá, não dá. Porque ela não deixa eu dormir com ela, então... Ela é a casa da minha tia também. É mesmo? Sim, só de luz acesa? Só de luz acesa, não dá, gente. Sei lá, parece ter um... Mas é que você imagina que tem alguém lá? Sei lá, muito esquisito, não consigo, de jeito nenhum. A gente pediu para que o pessoal da plateia escrever outras coisas. E aí tem uma aqui, olha, tem várias coisas, né? Ó, trovão, essa é próxima de mim, medo de trovão e de vento. Lagartixa, tem alguém aí? Alguém com medo de animar? Tinha na reportagem tinha barata, né? Achei bem interessante, medo de nunca realizar meus sonhos, que eu acho que é um pouco esse medo do Brasil que a gente passa. Quem falou? Quem é Fabiana? Fabiana, você é tão jovem, você já tem medo de não realizar seus sonhos? É. É? E por quê? Você acha que alguma coisa pode... Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser delegada. Delegada? E você tem medo de não conseguir isso? Por quê? Por não conseguir estudar até lá? É? Então isso te preocupa. Uhum. Você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. No Rio de Janeiro. Bom, no Rio de Janeiro... Ela vai ter tempo, porque ela tem 10 anos. É mesmo, é? E é alta, Fabiana, tem 10 anos, grande.